Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, hoje sobre o tempo especial, porque quem está conosco é Desirê Brant, a quem eu agradeço a participação mais uma vez. Desirê, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro, para falar exatamente sobre os desafios que o produtor vai enfrentar nesse ano, não só com relação à safra que vem por aí, o início do inverno, safra-verão, mas um desafio maior, principalmente para vocês que estão do outro lado aí, fazendo as projeções do clima. É um ano excepcional, por dizer assim, desafiador, é isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Braga. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Pois é, Braga, temos aí pela frente um ano desafiador. O último relatório do NOAA aponta agora para uma neutralidade climática. Tivemos um laninha muito rápido, né, de tiro curto, como a gente conversava há algum tempo atrás, e foi isso mesmo. A gente sentiu rapidamente os efeitos do laninha. Foi lá em janeiro. Depois disso, o fenômeno já começou a sair de cena. Agora nós temos uma neutralidade climática que deve permanecer ao longo do outono e inverno. Está muito cedo para a gente bater o martelo para o segundo semestre, mas, ao que tudo indica, a gente vai seguir ainda com condições neutras, tá? Ou seja, a neutralidade deve persistir ao longo de todo o ano de 2025, pelo menos isso de acordo com o último relatório do NOAA. E mesmo que lá no final do ano tenha algum indício, seja de El Ninho, seja de Laninha, os primeiros efeitos que nós vamos sentir ainda serão de neutralidade, porque a atmosfera ela não reage imediatamente à mudança na temperatura da superfície do Oceano Pacífico, tá? Lembrando que é no Oceano Pacífico que nós identificamos o El Ninho, o Laninha e a neutralidade. O El Ninho quando esquenta, o Laninha quando esfria. Então, essas variações de temperatura acabam influenciando o comportamento da atmosfera de uma forma global, até porque estamos falando do maior oceano da Terra, que é o Oceano Pacífico, né? Bom, e aí, com essa neutralidade climática, o primeiro desafio, Braga, é que nós não temos a sensação que dá, né, quando fala neutralidade, que bom, é neutro, então não tem nada fora do normal, vai tudo seguir dentro da normalidade, não é bem assim, tá? O primeiro ponto é que nós não temos esse ano, especialmente para a safra de verão, nenhum vetor, nenhum padrão ah, determinando as condições básicas, né? Por exemplo, quando a gente fala de El Ninho, a gente sabe que chove mais no sul, chove menos, ou até a gente tem secas históricas no Nordeste por conta de El Ninho, no Mato Piba, e na porção central do Brasil, a chuva muitas vezes é irregular por causa do El Ninho. A gente conta também com a presença, né, de ondas de calor. E quando é Laninha? O risco de seca aumenta para o Rio Grande do Sul, a chuva aumenta para as áreas mais ao norte do país, tem risco de invernada entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, a gente tem ali alguns padrões já desenhados, né? Alguns cenários já desenhados ao longo que acabam prevalecendo ali ao longo da estação, né? Ao longo da primavera e do verão, durante a safra de verão. Quando a gente tem uma neutralidade climática, historicamente, a neutralidade ela não atrasa o início da chuva, tá? Para a safra. Inclusive, eu já adianto aqui que para os produtores ficarem atentos às primeiras chuvas, porque acabando o vazio sanitário, se seguir como os modelos estão indicando, Braga, teremos já umidade presente no solo, já teremos condições adequadas para lançar as primeiras sementes. Então, o pessoal vai estar ali, ó. Acabou o vazio sanitário, já vai ter semente no chão. Isso a gente não tem dúvida, né? E aí, por quê? Qual que é a pergunta também? Tá, e aí, essa chuva vem para ficar? Ou ainda começa muito espaçada, né? Tudo leva a crer que a gente vai ter um início de estação chuvosa bastante favorável ao início ali do plantio, das atividades de plantio para a primeira safra, tá? Especialmente no centro do país. E aí, qual que é o desafio? O desafio é que ao longo da safra de verão, por estarmos ainda com uma neutralidade, tá? Até então é neutralidade, tá, Braga? A não ser que isso mude lá para frente, mas por enquanto o NOAA está apontando ainda para a neutralidade. Então, dentro desse cenário, dentro dessa expectativa, qual é o desafio?
como a neutralidade, ela não nos traz um vetor, como eu falei, é o Ninho, chove no sul, seca no nordeste, Laninha, tem esse padrão, enfim. Não tem nenhum padrão pré-definido. Em alguns momentos, a neutralidade, ela acaba abrindo espaço para que outras variáveis entrem em cena. E aí o que acontece? Eventualmente, poderemos ter alguns eventos extremos, que eles não são persistentes. Não é um evento que vai definir o padrão da estação, né? Quando eu falo de definir padrão da estação, é quando eu falo de El Ninho com chuva no sul, seca no nordeste. Não é isso. São eventos extremos, porém de curta duração. Mas mesmo sendo de curta duração, se pega uma lavoura numa fase determinante, pode trazer prejuízo. Por exemplo, a neutralidade, ela abre espaço, por exemplo, para algum bloqueio atmosférico. Se tem bloqueio atmosférico em pleno mês de janeiro, é muito preocupante, ou fevereiro também. A gente teve agora em fevereiro de 24, né? Se a gente tem uma outra condição daquela, assusta, né? E a temperatura dispara nessa época do ano, janeiro, fevereiro. Se não tem nebulosidade para segurar a temperatura, ela vai lá no alto. Então, a gente tem ondas de calor, né, associadas aí ao bloqueio atmosférico. E a neutralidade climática, ela traz eventos extremos não só de ausência de chuva, pode também provocar alguns eventos extremos relacionados ao excesso de chuva. Mas Agora a um excesso de pergunta, chuva, desculpe, pois não, Braga. até interferir nesse sentido, porque quando a gente fala de neutralidade, El Ninho ou Laninha, nós temos agora o Laninha chegou, deu oi, tchau, praticamente, né, É, naquele, né, coice de porco, como o João Batista Olivo sempre fala, né? Vale para o é, Brasil João. todo ou não? Não? Só do Equador para baixo? Como é que fica? Todas as regiões ou Todas só as. todas as regiões do Brasil, é isso? Quer dizer, É, América do Sul como um todo. sim, sim, o efeito neutralidade, né, que seria dentro do normal, entre aspas, mas com risco ali para alguns eventos extremos, isso é válido para o globo, né, de uma forma geral. Hum, E aqui na América do Sul, abrindo espaço para alguns eventos extremos. É claro que cada região do Brasil tem um comportamento diferente de chuva. Por exemplo, como que se dá o início da estação chuvosa no país? Já está chovendo no sul, que ó, já chove agora ao longo do inverno, aí começa a primavera. Na primavera, a gente sabe que ocorrem grandes tempestades no interior da região sul do Brasil. Isso deve acontecer, tá? Agora, entre setembro e outubro, é normal acontecer, e ao que tudo indica, teremos sim essas grandes tempestades no sul. Mas isso eu nem estou falando de neutralidade, tá, Braga? Isso é sazonal mesmo. É normal que a gente tenha ali grandes temporais nessa época do ano no interior da região sul do Brasil. Para o Nordeste eu sempre falo que tem três regimes de chuva. O hum. primeiro deles começa com as trovoadas, né? Mas isso é mais para o fim do ano. Ali para novembro, dezembro, principalmente dezembro, começam os primeiros episódios de chuva ali na área do Mato Piba, né? E que são as famosas trovoadas. Depois, mais para o início do ano, é a quadra chuvosa, que acontece ali entre Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. E depois a área de chuva muda para a faixa leste, ali beneficiando as áreas de cana-de-açúcar, né? Agora no meio do ano é normal chover bastante ali. Tanto é, Braga, que se você quiser viajar para o Nordeste hoje é mais barato, porque ali na faixa leste, porque está chovendo. É normal Exatamente isso. chover nessa época, é normal chover nessa época do ano ali, tá? E aí isso acaba beneficiando as lavouras de cana-de-açúcar, né? Então é um outro comportamento de chuva. O norte do país é a primeira região a despertar a chuva da primavera, né? Ali que a gente tem a maior concentração de umidade. Aí, quando vai chegando ali o mês de setembro, outubro, a temperatura começa a subir. Isso por conta até da própria posição do Sol em relação à Terra, né? A gente já tem mais horas de sol. Né, se a gente compara com a estação com o inverno, que as noites são mais longas, aí a temperatura começa a subir, e aí a combinação de temperatura mais alta com presença de umidade, isso começa a despertar a Amazônia no sentido, né, da chuva começar a se espalhar a partir ali daquela região. Então, Mato Grosso, por exemplo, vai ser o primeiro estado ali a deslanchar com o plantio se a gente seguir como os modelos estão indicando, os modelos de previsão, tá? Já com chuva, saindo ali o vazio sanitário,
já começa o plantio a todo vapor, porque vai ter a chuva se espalhando por ali, tá? As outras áreas do centro-oeste e o sudeste, como que funciona entre a primavera e o verão? Aos pouquinhos vão pipocando os primeiros episódios de chuva, a chuva vai ganhando ali intensidade, frequência, né, ao longo da primavera e verão, vai se estabelecendo, né, se consolidando, se espalhando, e aí as lavouras vão se estabelecendo ali em grande parte daquelas áreas. E aí, tudo isso vai seguir dentro dessa forma, tá? Sudeste e Centro-Oeste, com a chuva aos pouquinhos aparecendo ali a partir de setembro, Mato Grosso, junto com as áreas da região norte, com uma chuva um pouco mais encorpada já entre setembro e outubro, o Mato Piba recebendo ali as primeiras trovoadas lá para novembro, dezembro, normal, dentro do normal, tá? Agora, o que que não vai ser, não é que não vai ser normal, é que ao longo da estação alguns eventos extremos podem acontecer, tanto para excesso de chuva, isso pode acontecer especialmente na região sul do Brasil, quanto para a falta dela, tá? A ausência dela, e aí poderiam ser estar relacionada, essa ausência poderia estar relacionada a bloqueio atmosférico, tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter que tomar muito cuidado. E qual que é o grande desafio para nós meteorologistas? Porque eu estou falando aqui para você, Braga, de risco, né? Eu não estou conseguindo falar para você que, em janeiro tem risco de bloqueio. Não, não dá para te falar isso agora, mas eu estou te colocando aqui quais são os desafios, quais são os riscos, e o nosso desafio é muito grande, Braga, porque quando não se tem um padrão definido, é mais difícil a gente identificar com maior antecedência esses eventos extremos. Por eles serem pontuais, eles são mais localizados e eles são mais rápidos também. Então, é mais difícil prever esse tipo de fenômeno. Esses eventos extremos, normalmente, são um grande desafio para a gente identificar com tanta antecedência, Braga. Quer dizer que no período de neutralidade que a gente está vivendo agora, está mais difícil e principalmente fazer uma projeção, uma previsão de médio a longo prazo, é isso, né? Porque quando tem o Laninha, a gente sabe da condição, como é o Ninho também. Neutralidade, então a gente tem um desafio muito grande para o campo e também para vocês, é isso que eu entendi, Sim, Desir? sem dúvida, sem dúvida. É um grande, eu falo que a neutralidade ela nos proporciona muitas emoções, porque de uma hora para outra a gente pode ter ali um evento extremo e que é mais difícil de ser identificado. Hoje em dia, né, os modelos meteorológicos, a tecnologia caminha junto com a meteorologia. Claro que os modelos de previsão, eles estão cada vez melhores, né, cada vez mais robustos, né, identificando muito mais variáveis, com uma antecedência, né, bastante razoável, mas, a gente está falando da atmosfera, né, a gente está falando de algo que, seria muita pretensão nossa Uhum. conseguir dominar tudo isso, né, de maneira tão ampla assim. Então, e os eventos extremos, eles nos trazem esse desafio. E não tem jeito, Braga, as mudanças climáticas, elas são uma realidade, né, a temperatura do planeta subiu, né, aqui eu não estou para botar a culpa em ninguém de forma alguma, eu acho que isso fez parte do progresso, de tudo que acontece pelo mundo, né, é claro que a gente tem que saber controlar, identificar onde estão ali os gatilhos para tudo isso, né, e tentar, diminuir tudo isso, mas de qualquer forma, Braga, a gente está vivendo isso. E a preocupação é grande com o campo, por quê? A agricultura é uma empresa a céu aberto. Se chove ou se não chove, o primeiro a sentir os efeitos de uma mudança das mudanças climáticas é o produtor rural, né? Então, e nós aqui do lado de cá, a gente sente os efeitos, né, com esses grandes desafios que a gente tem pela frente aí, quando a gente se depara com esse tipo de fenômeno extremo, né? E que pode acontecer ao longo da próxima safra de verão. É algo que vai ser muito monitorado, como eu falei, os modelos de previsão, eles estão muito melhores em relação aos últimos anos, principalmente quando eu comecei a trabalhar com meteorologia, nossa, nem se fala, é muito diferente hoje, a tecnologia muito avançada, mas a gente ainda tem muitos desafios, né.
Então, e a neutralidade ela vai trazer uma pitada a mais, Tem isso por também. conta disso. Desirê, agora você está falando, né, ao longo da safrinha verão, é lógico que começa daqui a pouquinho a preocupação, né? Tem agora semeada a área da safra de inverno, nós tivemos chuvas aí pesadas no sul, projeção, inclusive perspectiva de chuvas nos próximos dias, chuvas atípicas registradas aqui na região sudeste, em algumas áreas. Uhum. Será que esse Sim. inverno que vai começar agora, dia 20, com essa neutralidade, vai ser mais intenso? Tem essa probabilidade ou não dá para poder fazer, como você mesma disse, diante da neutralidade, uma projeção um pouco mais com relação ao frio ou calor, né, com relação à temperatura aqui no Brasil? Ô Braga, você comentou aí a respeito até desses eventos atípicos de chuva no Sudeste, isso é toda cara de neutralidade, né, a neutralidade ela proporciona isso, inclusive, o período tradicionalmente seco, né, que seria seco aqui no Sudeste, ele não costuma ser tão seco quando se tem neutralidade, porque eventualmente entra uma frente fria, consegue ali, formar alguma nuvem de chuva, é algo muito pontual, tá. Ontem, por exemplo, nós tivemos ali na região, do Rio Grande, alguns pontos de chuva acima de 40 milímetros, na região ali um pouquinho mais para baixo, antes de ontem, alguns pontos de mais de 70 milímetros em 24 horas. É bastante chuva para essa época do ano. Só que foi algo muito pontual, como eu falei, esse é o desafio, tá. Então foi uma chuva muito pontual, ela é atípica sim, muitos agradecem, né, pelo milho segunda safra, porque tem ali algumas áreas, né, que precisam ali mais um pouquinho de umidade para dar aquela fechada, né, Braga. E aí Uhum. vem essa chuva para trazer esse respiro para essas regiões. Mas falando agora dos cultivos de inverno, Braga, eu vou falar mais de temperatura do que de chuva, porque a chuva não vai deixar de acontecer, especialmente na região sul do Brasil. A expectativa é que a gente tenha uma grande frequência aí, pelo menos uma vez por semana vai chegar uma frente, vai ter área de baixa pressão, algum sistema vai provocar chuva no sul do Brasil. E em áreas produtoras, áreas importantes, tá? Eh, Pode acontecer uma falha ou outra de chuva, mas é difícil, Braga. Os modelos estão indicando, uma chuva vindo com frequência, pelo menos uma vez por semana. Talvez agora em julho a chuva seja um pouco menos, volumosa se a gente compara com junho. O junho vai fechar muito bem no sul, tá, em relação a volume de chuva. Julho pode chover um pouco menos, mas não vai deixar de chover, então traz ali a manutenção da umidade do solo. E deve continuar assim. E é interessante até que, por exemplo, para o trigo, não é toda hora que ele quer chuva, né? Tem um momento ali que o trigo pede para dar uma secadinha, né? Não, né? É bom que não esteja chovendo tanto assim. É, Agora, o ponto mais relevante, eu acho que é a temperatura. Por quê? Nos 2 últimos anos, nós tivemos invernos muito fracos de frio. E esses cultivos de inverno, eles desejam ali algumas horas de temperatura baixa, né, até de geada, né, alguns cultivos até pedem por geada mesmo, né, por algumas horas, com frio para valer. E a gente não teve esse frio para valer nos últimos 2 anos. Esse ano, eu não prometo, Braga, frio para valer, um inverno rigoroso, mas teremos sim uma condição mais favorável de, né, relacionada à temperatura para essas culturas de inverno, que vão favorecer essas culturas de inverno que em determinado momento ali da lavoura precisa ali de algumas horas de frio, e os modelos indicam sim, o frio ganhando frequência agora em junho, segunda metade para frente, julho também, com bons episódios aí de temperatura baixa, então eu acredito que seja uma safra agora de inverno mais favorável do que o ano passado, do que os 2 últimos anos, eu diria, se a gente considerar, a temperatura e até a própria umidade também, né, porque o Rio Grande do Sul, ora tem chuva de mais, ora tem chuva de menos, e agora, pelo menos para a safra de inverno, tem umidade no solo, e tem sim alguns momentos com uma temperatura mais baixa que vão beneficiar essas lavouras de inverno.
Brasil Central, condição, né, típica para essa época, né, sem neutralidade seria de tempo mais seco, né? Será que pode ter alguma Isso. surpresa, porque o produtor vai estar lá com a safra de milho, né, e muitos volumes, né, e ficar a céu aberto até escoar toda essa produção, se tiver umidade, põe tudo a perder, né? Tem alguma expectativa de uma umidade maior para o Brasil Central, região Centro-Oeste ou não? Não, olha, Braga, até pode acontecer, por exemplo, semana passada a gente teve alguns eventos ali de chuva entre Minas e Goiás, mas foi garoa. É bem pontual e bem fraco. Isso pode acontecer em alguns momentos, tá? Agora em junho, especialmente. Mas não é nada que possa trazer uma grande preocupação relacionada ao excesso de chuva, não, porque se acontecer é algo muito pontual, é mais uma garoa mesmo, não tem nada muito forte previsto. A neutralidade ela traz essa possibilidade de ter alguma umidadezinha, né? Se alguma lavoura tivesse precisando de umidade ainda, seria muito bom, né? Seria algo positivo, porque mesmo que não seja uma chuva volumosa, seria alguma umidade. A temperatura mais baixa também, favorecendo formação de orvalho. O orvalho também ajuda a reter a umidade. Enfim, isso tudo seria favorável. Eu acho que está mais para bom do que para ruim, Braga. A gente teve a chuva retornando, abril foi surpreendente, né? A gente teve chuvas boas em abril, que favoreceu aí muitas lavouras do centro do país. A gente teve um mês de fevereiro assustador, Uhum. boa parte de maio para muitas de março, desculpa, também foi bem difícil, porque a chuva não chegava, e aí veio o mês de abril, trouxe aquele alívio, foi surpreendente o mês de abril, porque choveu onde já deveria estar parando de chover, choveu. Eu lembro do pessoal de Formosa me mandando foto, vídeo da Formosa, Braga, lá no Nordeste ali, perto de Brasília ali, chovendo, mas chovendo bem chovido ali no mês de Uhum. abril. Até eles estavam impressionados, né. Depois veio diminuindo, o que é natural para a época do ano, o mês de maio apresentou aí a redução da chuva, que é comum. Mas eventualmente pode acontecer alguma umidade, mas não é nada muito forte não, não é nada que possa trazer esse tipo de risco para o escoamento da safra, isso não é um risco, sem dúvida. Para poder finalizar e agradecer já sua participação, né? Já tem um tempinho que está conosco aqui falando sobre o clima, previsão, né? Ou a imprevisibilidade diante da neutralidade, até rima, né, Desirê? Agora, até quando vai esse período de neutralidade? Porque geralmente tem um período certo, né? Começa o El Ninho, né? Quando tem o El Ninho, Laninha, e tem um período específico de É. duração. Quanto vai durar esse período de neutralidade? A previsão do NOAA, ela alcança até o início do próximo ano, até janeiro, se eu não estou enganada. E até então está mantendo essa neutralidade. Dali para frente, a gente não enxerga ainda um horizonte, né, para saber se algum outro fenômeno está começando a querer entrar em vigência ali. Por enquanto, segue neutro, de acordo com o NOAA. Vamos ver o próximo relatório, né? A gente tem semana que vem. Semana que vem, Braga, a gente tem a atualização do relatório do NOAA. Vamos ver se mudou alguma coisa. Eu acredito que não, porque de uma hora para outra mudar, assim, acho difícil. A não ser que já estivesse sinalizando alguma mudança. Por enquanto, seguindo com a expectativa de neutralidade ao longo agora do segundo semestre até janeiro de 26. Ou seja, para quem está na região ou nas áreas urbanas, aliás, o Brasil todo, né? O risco agora do aumento da conta de luz, né, para a bandeira vermelha, também em função da falta de água nos reservatórios, tem essa situação crítica também Brasil afora, Desguia? A gente tem que ficar de olho, Braga. Tivemos até em alguns lugares, alguns episódios de chuva, mas hoje a gente conta também com outras fontes, ainda bem, né? A eólica, houve um grande avanço, né, na geração eólica. Então, enquanto a gente tem a trégua da chuva em determinados momentos, a eólica entra em ação, acaba aumentando bastante, né, a geração por conta da posição dos ventos, tem energia solar também. E a temperatura, se a temperatura diminui agora, isso também acaba diminuindo a carga, né? Então, é claro que não é um momento ideal, não temos condições tão ideais, mas tem alguns fatores ali que acabam segurando o nosso sistema aqui no Brasil. Tá certo. Desirê Brant, recado final, né? Sempre tem um recado final, né? Como é que é? Qual vai ser a próxima maratona
cientista, Nossa, né, da falta atleta, da pouco. jornalista, Desirê Brant. Falta pouco, Braga. Agora, dia 22 de junho, eu vou fazer a maratona do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, eu tô torcendo para chover, porque correr 42 quilômetros no Rio de Janeiro não vai ser fácil. Não, mas a neutralidade vai ajudar, você vai ver. Ah, isso, Braga, eu vou contar com a neutralidade, boa. É isso aí. Desirê, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer falar contigo. Você, da equipe da Notus, um grande abraço a todos, tá? Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Braga. O prazer é sempre todo meu, viu? Um grande abraço para você e manda um abraço para o João Batista, o aniversário dele está chegando. Tá chegando, dia de São João, bem próximo da tua É isso maratona aí. também. Um grande abraço para você, Desirê. Um Obrigado, abraço viu? para todos vocês, até a próxima. Até a próxima. Bom, lembrando mais uma vez e a todos sempre, né, que nossas mídias sociais aí estão, né, que você pode participar, né, todos os recortes, as informações estão disponíveis para que você possa resgatar todos esses detalhes das entrevistas, inclusive desta que estará disponível para você com relação ao clima em todo o Brasil. Mais uma vez lembrando e sempre, né, a todos que façam parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, vai lá, se inscreva e faça parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, o meu muito obrigado. Até uma próxima.